Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês um assunto controverso, que é a respeito de julgar. Muitas pessoas dizem, conforme alguns versículos bíblicos, que nós não podemos julgar de forma alguma. Fazem isso uma regra 100%, não julgar. Mas a palavra diz que nós devemos julgar conforme a reta justiça. E é isso que nós vamos ver um pouquinho nessa meditação. Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta para vocês de como que atua um juiz aqui, humano, terreno. Eu retirei da internet 3 requisitos para se tornar um juiz, tá? Primeiramente, tem que ingressar na carreira de juiz mediante concurso público de provas e títulos. Tem que ser bacharelado em direito e ter ao menos 3 anos de atividade jurídica. Mas o ponto que eu quero chegar é que o principal requisito é que ele tem que ter se formado em direito, ou seja, ele deve ser conhecedor de todas as leis, sejam elas civis, penais, administrativas, tributárias. O livro de Yohanan, que é o João, conhecido como João, no capítulo 7, verso 24, nos fala que não devemos julgar pela aparência, mas julgar conforme a justiça. Está lá na Bíblia de Jerusalém. Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Na versão Almeida Corrigida Fiel diz: não julgueis pela aparência, mas julgais segundo a reta justiça. O que é então essa reta justiça? A reta justiça que fala nas Sagradas Escrituras são os mandamentos, as ordenanças, os estatutos dados pelo Todo-Poderoso. Assim como todo país tem uma Constituição Federal que determina direitos e obrigações dos cidadãos, assim também o justo juiz, está lá em Salmo 7:11, que nos fala que Yahweh é o nosso justo juiz, nos deixou a Constituição dele, a Constituição dos céus, a Torá, onde nela estão escritos nossos direitos e os nossos deveres. Quando alguém aqui nessa justiça terrena comete transgressão à lei, o juiz irá julgá-la conforme a lei inserida na Constituição. O juiz, então, de posse dos seus atributos, de juiz, irá estipular a pena ao transgressor. Exatamente assim também age o nosso justo juiz, aplicando as penas conforme as nossas transgressões. Portanto, de posse da Torá, essa Constituição que o Todo-Poderoso nos deixou, nós sabemos exatamente aquilo que é correto, o que é certo e o que é errado. E baseado neste conhecimento, nós estamos aptos a julgar conforme a reta justiça. Não somente nós conhecermos, mas nós vivermos essa Torá. Isso é uma coisa muito importante para poder julgar conforme a reta justiça. Então, aquele que conhece, tem o conhecimento da Torá, das leis, dos mandamentos, das ordenanças, mas também que ele pratica. Não fica só no conhecimento, ele pratica. Ele tem uma vida em santidade. Por exemplo, lá no livro de Êxodo 21, do 12 ao 17, fala sobre o assassinato. Diz assim: quem ferir a outro e causar a sua morte será morto. Se não lhe armou cilada, mas Iá lhe permitiu que caísse em suas mãos, eu te designarei um lugar no qual possa se refugiar. Se alguém matar outro por astúcia,
tu o arrancarás até mesmo do meu altar para que morra. Então, aqui é uma lei da Torá que fala sobre o assassinato. Para quem matou sem dolo, ele iria para um local de refúgio. Mas para quem matou com dolo, para quem matou com intenção de matar, ele deveria ser morto também, da mesma forma que ele matou. Então, essa é a reta justiça. Eu tenho condições de julgar aquela pessoa porque existe uma lei que diz que isso é crime. Então, essas pessoas que irão dar essa sentença, que no caso eram os sacerdotes da época, eles tinham que ter uma vida em santidade, eles tinham que ter a capacitação para poder julgar conforme essa reta justiça. Quem não pode julgar conforme a reta justiça? Aquele que está exatamente na prática do mesmo pecado ao qual deseja julgar. Como assim? Por exemplo, existe alguém, no meio dos irmãos, que está na prática do adultério, vamos dizer assim, tá? E a pessoa que está julgando ele, que está achando que tem essa autoridade, também está na prática do adultério. Então, ele não pode julgar, porque ele está no mesmo pecado. Então, ele não tem essa autoridade para julgar, porque ele está no mesmo pecado. Por isso que lá em Matitiarro 7, do 1 ao 5, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Este é o contexto. Muito claramente, a Yahushua está nos ensinando que não devemos julgar se nós praticamos o mesmo pecado ou erro que o outro comete, pois do contrário seremos os hipócritas que fala aqui do verso 5. Note que Yahushua começa dizendo: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? E Yahushua está chamando este que quer tirar o cisco do olho do outro de hipócrita, pois não vê que no seu próprio olho tem uma trave gigantesca. É isso o que o contexto nos ensina, ou seja, que não julguemos se estivermos praticando um erro ainda maior ou igual, e não que nós não possamos julgar. E esse é o grande equívoco que existe no meio do povo, né? Principalmente no povo cristão, em que eles dizem: não podemos julgar. Não, a gente pode julgar se a gente estiver capacitado para julgar. Não é uma capacitação só de conhecimento, mas é uma capacitação de vida de santidade. Então, aquilo que eu sei que é certo, que é correto, que eu tenho conhecimento, mas também eu pratico, eu faço ou não faço, né? Eu tenho os mandamentos positivos e os negativos, ou eu faço ou eu não faço. Devemos julgar todas as coisas, é o que diz lá em 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Por que ele mesmo não é julgado por ninguém? Porque ele está numa condição espiritual de santidade. Então, ele tem a condição de julgar e a vida dele, as vestes dele estão limpas.
Não tem como a acusação vir sobre a vida dele, porque ele está em santidade. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É o que diz Efésios 5, verso 11. Nós devemos julgar todas as coisas segundo a reta justiça. Eu vou dar alguns exemplos de personagens bíblicos que julgaram conforme a reta justiça. João Batista, né, o imersor, ele chama os saduceus de raça de víboras. Isso está no livro de Matitiarro 3:7. Então, João Batista ali estava capacitado para poder chamar aqueles religiosos de raça de víboras. Ele estava nessa capacitação. O Messias chamou os fariseus de raça de víboras também. Está em Matitiarro 23:33. Nem precisamos falar da capacitação do Machia, né? Extremamente capacitado. Também o Messias chamou os fariseus de filhos do diabo. Isso está em João 8:44. Judas chama os falsos profetas de animais irracionais. Não é o Judas Iscariotes, tá? Está no livro de Judas 1:10. Animais irracionais. Então, Judas, aqui que é Yahudá, o nome correto, provavelmente um dos irmãos de Yahushua, ele chama ali os falsos profetas de animais irracionais. Por quê? Porque ele está capacitado espiritualmente, está limpo, está purificado, está santificado para poder chamar eles de animais irracionais. A mesma coisa João chama todos que vivem na prática do pecado de filhos do diabo. Então todos esses personagens estão julgando conforme a reta justiça. E Yahushua também chamou os mestres da lei, da Torá, e os fariseus de hipócritas. Isso nós temos lá em Matitial 23, no verso 13, 14, 15, 23, 25, 27 e 29. Chamou também eles de guias cegos. Matitiarro 23, verso 16 e 24. Chamou de cegos insensatos. Matitiarro 23, 17. Chamou de sepulcros caiados. Matitiarro 23, 27. Chamou de serpentes. Matitiarro 23, 33. O apóstolo Pedro chama os falsos mestres de insolentes. 2 Pedro 2:10. O apóstolo Pedro, ele estava capacitado, ele não era um insolente, então ele podia chamar aqueles falsos mestres de insolentes. E também chama os falsos mestres de arrogantes. 2 Pedro 2:10. Pedro não era um arrogante, então ele podia chamar eles de arrogantes. Difamadores, 2 Pedro 2:12. Pedro não era um difamador. Criaturas irracionais, 2 Pedro 2:12. Injustos, 2 Pedro 2:13. Devassos, 2 Pedro 2:13. Malditos, 2 Pedro 2:14. Então, para estarmos aptos a julgar conforme a reta justiça, temos que estar em santidade. Essa é a chave. Tá? Em total submissão à Torá. Então a gente chega à conclusão que podemos julgar sim. Podemos e devemos julgar conforme a reta justiça e se estivermos aptos em santidade para fazermos isso. Capacitados, assim como o juiz terreno, o juiz deste mundo, eles têm que estar capacitado para se assentar na cadeira de juiz. Não pode alguém lá que não é capacitado, que não conhece leis, que não tem condições alguma, né, de estar sentado lá. Não pode julgar.
Então, a mesma coisa se aplica a qualquer um de nós que não pode julgar e de forma alguma nós não podemos julgar se nós tivermos uma trave dentro do nosso olho. Se nós tivermos uma trave dentro do nosso olho, nós não podemos querer tirar o cisco do olho do irmão. O resumo de tudo é isso. Eu quero ler para vocês o que está escrito no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Yahushua, por ordem de Yahweh, nosso Salvador, e de Yahushua, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Yahweh Pai e do Mashiach Yahushua, nosso Adon. Se eu te recomendei permanecer em Éfeso quando estava de viagem para a Macedônia, foi para admoestares alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que o desígnio de Yahweh que se realiza na fé. A finalidade desta admoestação é a caridade, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Desviando-se alguns desta linha, perderam-se num palavreado frívolo, pretendendo passar por doutores da lei quando não sabem nem o que dizem e nem o que afirmam tão fortemente. Veja bem, aqui Shaul está julgando esses doutores da lei conforme a reta justiça. Ele está dizendo, pretendendo passar por doutores da lei quando não sabem nem o que dizem e nem o que afirmam tão fortemente. Ele tem essa autoridade. Shaul tinha essa santidade para julgar esses doutores da lei. Continuando, sabemos com efeito que a Torá é boa, conquanto seja usada segundo as regras, sabendo que ela não é destinada ao justo. Por que ela não é destinada ao justo? Porque o justo, ele é santo, ele anda em santidade. Ele faz aquilo que a Torá ordena fazer. Mas é destinada aos iníquos e rebeldes, ímpios e pecadores, sacrílegos e profanadores, parricidas e matricidas, homicidas, impudicos, pederastas, mercadores de escravos, mentirosos, perjuros e para tudo que se oponha à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Yahweh, bendito que me foi confiado. Sou agradecido para com aquele que me deu força, Yahushua, nosso Adon, que me julgou fiel, tomando-me para o seu serviço. A mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia porque agi por ignorância na incredulidade. Superabundou, porém, para mim a graça de nosso Adon, com a fé e o amor que há em Yahushua. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Yahushua veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Se me foi feita misericórdia, foi para que em mim, primeiro, Yahushua demonstrasse toda a sua longanimidade como exemplo para quantos nele hão de crer para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao poderoso, incorruptível, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é a instrução que te confio, Timóteo, meu filho, segundo as profecias pronunciadas outrora sobre ti. Combate, firmado nelas, o bom combate, com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, a fim de que aprendam a não mais blasfemar. Mais uma vez aqui, Shaul, o apóstolo Paulo, está julgando duas pessoas, Himeneu e Alexandre. Ele julga conforme a reta justiça. Ele diz, os quais entreguei a Satanás, a fim de que aprendam a não mais blasfemar. Hoje em dia as pessoas estariam atirando pedras em quem? Em Himeneu e Alexandre? Não. Estariam atirando pedras em Shaul, dizendo, não pode julgar. É proibido julgar. Você não pode fazer isso. Não.
é um equívoco. Shaul, o apóstolo Shaul, sabia que ele tinha essa autoridade de julgar conforme a reta justiça, porque a vida dele estava em santidade, em pureza diante do Pai. Amém? Eu creio que ficou claro, né, essa questão do julgamento. A reta justiça é uma justiça que ela é aplicada por pessoas que estão aptas em santidade para poder tirar o cisco do olho do próximo. Pois a palavra de Yahweh é reta, e sua obra toda é verdade. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia do amor de Yahweh.